Abra sua Bíblia comigo no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Esse é o famoso sermão de Pedro. Atos dos Apóstolos, primeiro sermão que Pedro pregou depois do Pentecoste. Capítulo de número 3, versículo de número 22 e 23. Israelitas, ouçam estas palavras. Deixa eu dar um pano de fundo para você que não está bem familiarizado com a história bíblica. Os primeiros cristãos, obviamente, eram judeus. Os primeiros cristãos eram todos eles, homens e mulheres, tomados, permeados, encharcados com a cultura religiosa do Antigo Testamento. Porque não havia ainda Novo Testamento. Então Pedro se dirige a um auditório judeu. E ele diz: Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meios de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele foi que falou Davi, e por aí vai o sermão dele. Nesses últimos anos, tentaram colar em mim, ou colaram, tentaram não, colaram em mim, na minha testa, o rótulo de herege. Criou-se dentro da internet um grupo de pessoas para desmerecer a minha pregação, dizer que eu tinha sido apóstata, que eu tinha abandonado Deus, que eu tinha abandonado Jesus, que eu estava falando besteira. E por conta disso eu recebi muitos e-mails, mensagens, que variavam de tudo. Desde que eu era homossexual, que eu era comunista, que eu tenho 3 alianças. Eu tenho uma aliança que eu fiz um voto com a minha mulher quando viajei para Israel, na cidade de Caná da Galileia, onde Jesus transformou água em vinho. E lá em Caná da Galileia eu dei essa aliança para minha mulher. Essa outra aliança eu uso aqui porque é a minha aliança de 25 anos de casado. Estou esperando pela de 50. E eu tenho essa preta, que é de coquinho. Aliança de coquinho, porque essa aliança, alguns bispos e padres católicos
usaram essa aliança pela sua fragilidade. Ela é feita de um coquinho que quebra com facilidade, como um sinal, por ser frágil e por ser fraca, do compromisso com a justiça, com o pobre, com as mulheres abandonadas, com as mulheres que sofrem violência, com grupos minoritários. E como ela é muito frágilzinha, e ela pode quebrar, e eu quero também me lembrar que eu tenho um compromisso, e devo ter, com o negro, com o índio, com todas as pessoas que sofrem preconceitos, eu uso no meu dedo para me lembrar. E coloquei entre uma e outra, porque aí ela não quebra com facilidade. Pois não é que disseram que isso aqui é um compromisso que eu tenho satânico, e que isso aqui é uma coisa do diabo, ou que é maçom e não sei o quê, já inventaram tudo. Então, você diz: Ricardo, como é que você reage a isso? Olha, a princípio, claro que eu fiquei chateado, porque a igreja Bethesda se esvaziou muito, também por causa disso. Ninguém quer fazer parte de uma igreja de um cara louco, de um cara... E um monte de gente vem aqui para mim e diz: Ricardo, você não sabe, até pessoas que amam a Bethesda. No almoço de família, você é um assunto que a gente não pode tocar. Porque se a gente falar no Gondim, falar na Bethesda, dá briga na família. Como é que você se sente? Eu me sinto, eu não quero, né, que seja motivo de discórdia nas famílias. Como você se sente? Eu me sinto às vezes entristecido, obviamente. Porque já me chamaram de tudo, né? Agora, eu tenho muito medo de que as pessoas que pretensamente são bíblicas, que pretensamente são pessoas corretas, gente do bem, cristãs, não estejam percebendo que existe uma heresia que está nas igrejas evangélicas. Tem uma heresia que está sendo propagada, está sendo insistida, está sendo falada, está sendo pregada, que é a heresia talvez pior que pode existir e a gente não percebe. Porque muitas pessoas se dizem seguidoras de Jesus, cristãs, evangélicas. O que quer dizer evangélico? É que tem compromisso com o evangelho. Ora, as pessoas se dizem evangélicas, mas organizam as suas vidas com os mandamentos de Deuteronômio, com os rituais do livro de Levíticos, com os sacrifícios prescritos no livro de Êxodo. E essa tendência da heresia do Antigo Testamento está nas nossas igrejas e ninguém percebe. E os pastores que pregam essa heresia não são chamados de hereges, são chamados de bispos, de apóstolos, de missionários, de gente que faz milagre. Porque a grande ruptura que aconteceu com a vida de Jesus foi a ruptura da lógica do Antigo Testamento. E quem prega dentro da lógica de Deuteronômio, por exemplo, Deuteronômio 28. Deuteronômio 28 é
famosíssimo capítulo da Bíblia que diz assim: se você obedecer, se você não obedecer, quer dizer, se você obedecer, tudo lhe vai bem. Seus filhos têm saúde, o seu gado, está falando para uma sociedade de subsistência agropastoril, o seu gado, o seu camelo, o boi que você cria no quintal vai bem, tudo vai bem, a sua roça vai bem, tudo vai bem, se você obedecer. Se você não obedecer, maldições vêm sobre você. Essa é a lógica de Deuteronômio 28. Então a grande disputa perdura, e a grande heresia, é se eu e você somos discípulos de Moisés, ou se somos discípulos de Jesus. Na Bíblia, Moisés e Jesus são dois personagens centrais. Moisés, no Antigo Testamento, o grande legislador. Jesus, no Novo Testamento, o grande pregador da graça. Portanto, a opção mais que clara da esmagadora maioria dos crentes que são evangélicos nesse país é com a lei, não com a graça. A graça, essa palavra graça, é uma palavra bonita, que a gente fala com muita velocidade. E claro que ninguém quer estar contra a graça. Mas a maneira como nós organizamos o nosso culto, a maneira como nós organizamos a nossa fé, e a maneira como nós organizamos a nossa espiritualidade não é baseado na graça, é baseado na lei. E eu afirmo, para um cristão, organizar a sua vida espiritual em cima da lei é uma heresia. Porque a mensagem bíblica é que Jesus veio precisamente para nos chamar, para a gente organizar a nossa vida na graça, não na lei. Por isso, Moisés e Jesus são mais do que duas pessoas físicas. Moisés e Jesus são, na verdade, dois arquétipos. Moisés e Jesus, na verdade, são dois grandes símbolos dentro da Bíblia. Por isso que a Bíblia tem um paralelo claro, explícito, entre Moisés e Jesus. O paralelo entre a vida de Moisés e a vida de Jesus mostram evidentemente que a Bíblia considera os dois mais do que pessoas físicas ou personagens históricos. Deixa eu dizer alguns paralelos entre a vida de Jesus e a vida de Moisés. Primeiro, os dois tiveram a vida ameaçada na infância. As duas maiores autoridades do mundo tentaram contra a vida de Moisés e tentaram contra a vida de Jesus. Faraó quis matar Jesus, ou quis matar Moisés, e Herodes quis matar Jesus. Os dois, segundo, viveram parte de suas vidas no Egito. Moisés morou no palácio e era filho adotivo do imperador. Jesus foi refugiado e viveu num campo de refugiados do Egito. Ninguém sabe aonde e nem em que circunstâncias.
Tanto Moisés como Jesus eram livres, mas escolheram a servidão. Moisés escolheu, sendo ele filho adotivo do imperador, escolheu as aflições do Egito, preferindo sofrer com o povo de Deus do que viver as delícias do palácio. Moisés. Jesus, Filipenses capítulo 2 diz que ele era Deus. E sendo ele em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus e se esvaziou. Então os dois tiveram esse processo de abrir mão. E Filipenses capítulo 2 diz que ele se esvaziou para ser servo. Então Moisés e Jesus, tendo liberdade, optam pelo serviço. Quarto, tanto Moisés como Jesus viveram exilados no deserto. Moisés foi desterrado e exilado nas terras de Midian, porque ele era culpado de um assassinato. Foi viver na casa do sogro durante 40 anos, Moisés. Portanto, Moisés foi para o deserto. Jesus também foi para o deserto, por 40 dias. Um 40 anos e o outro 40 dias, porque os números aqui são simbólicos. Então, tanto Jesus como Moisés experimentaram o deserto. Olha as semelhanças, eu estou dando aqui para vocês como eles são, as narrativas são paralelas uma à outra. Porque a Bíblia intencionalmente quer mostrar dois modelos. O modelo de Moisés e o modelo de Jesus, como eles se assemelham. E depois como eles se rompem. Deus se revelou a Moisés e se revelou a Jesus. E é interessante que se revela a Moisés no fogo e se revela a Jesus na água. Deus se revelou a Jesus numa sarça que pegava fogo, num arbusto que pegava fogo, mas o fogo não consumia o arbusto. Jesus teve uma revelação de Deus nas águas do batismo. Quando o céu se rasgou e o Espírito Santo veio sobre ele na forma corpórea de uma pomba, e ouviu-se do céu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem o meu coração está satisfeito. Sexto, Moisés não teve permissão de entrar na terra prometida. Vocês lembram que eles saíram do Egito, peregrinaram e perambularam pelo deserto, mas Moisés não teve permissão de Deus de entrar na terra prometida. Mas pisa na terra prometida, no monte da transfiguração, para conversar com Jesus. Então Moisés, que não era permitido entrar na terra prometida, entra na terra prometida no dia em que Jesus sobe o monte Tabor, e no alto do monte as suas vestes ficam resplandecentes, e dois personagens conversam com ele, Moisés e Elias, e conversam sobre a sua morte. Sétimo, olha quantas semelhanças entre Moisés e Jesus. Moisés e Jesus foram chamadas de duas pessoas mansas. O texto da Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso que o mundo conheceu. E Jesus diz, em Mateus 11, 28, vinde a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos, eu os aliviarei, porque eu sou manso e humilde de coração.
Mas aí para. Quer dizer, pelo menos que eu achei. As semelhanças, podem ter outras, depois vocês me ajudam. E aqui tem uma diferença fundamental. Moisés escreveu a lei em tábuas de pedra. Jesus nunca escreveu nada. E se tem alguma coisa escrita, é escrito pelo Espírito Santo, mas não mais em tábuas de pedra, nas tábuas do coração das pessoas. Jesus nunca escreveu nada. A única referência que tem que Jesus escreveu foi quando a mulher foi apanhada em adultério e ele escreveu na areia. Que ninguém sabe o que foi que ele escreveu na areia. E se há alguma coisa escrita de Jesus, é aquilo que é escrito pelo Espírito Santo nas tábuas do coração de homens e de mulheres. Portanto, se existe alguma heresia nos dias de hoje, é a heresia de montar uma fé cristã baseada em Moisés. Porque, por definição, a fé cristã tem que estar alicerçada em Jesus. Eu edificarei a minha igreja. Ele é a pedra fundamental. Ele é a pedra angular. Ele é a pedra que os construtores rejeitaram. Não é Moisés, é Jesus. E o que acontece? Acontece que nós estamos sendo bombardeados dia e noite, na televisão, no rádio, nas pregações, nos YouTubes, nos blogs, nos vlogs, em tudo, em Instagram, com uma lógica cristã baseada em Moisés. Talvez por essa confusão que as pessoas têm, ou porque as pessoas não sabem e não percebem que entre as páginas do Antigo Testamento e o primeiro evangelho, que é Mateus, existe uma ruptura, uma cisão de compreensão e de lógica que é abismal, é imensa. E se nós não percebermos isso, nós sim corremos o risco de sermos. E eu quero ler para vocês então a carta de Paulo aos Gálatas, em que o apóstolo Paulo diz com todas as letras que nós temos que romper com a lógica da lei. Então, se você tem Bíblia, por favor, abra comigo. Carta de Paulo aos Gálatas, quando Paulo diz assim, e eu quero ler para vocês. Antes que viesse essa fé, estávamos nós sob a custódia da lei. Capítulo 3, versículo de número 23. Nela encerrados até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados não pela lei, fôssemos justificados pela graça. Agora, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Qual é o tutor? Moisés. Nós não estamos mais sob o controle do tutor. Nós estamos agora sob uma outra lógica. E se você não fizer essa mudança de chave na sua cabeça, você vai continuar fazendo campanha de oração, campanha de batalha espiritual. Você vai continuar fazendo jejum para destravar as portas do céu, porque esta é a lógica da lei, não é a lógica da graça. Você vai continuar insistindo que é necessário ralar os joelhos, que é necessário fazer uma campanha de 7 semanas, de 12 semanas, de 40 semanas, seja lá o que for, para poder obter as bênçãos de Deus, e isso é uma heresia.
Pelo menos teve um aleluia ali atrás, graças a Deus. Mas você pode, claro, contra-argumentar comigo e dizer assim: mas Ricardo, por que a gente não pode ter as duas coisas? Por que eu não posso ter a lei e a graça? Eu vou dizer por que você deve sair da lei e depender da graça. Primeiro, porque a lei é um sistema meritório. O que é um sistema meritório? É um sistema de méritos. A graça é o único recurso do perdido. Então deixa eu dizer para você, se você quiser continuar na lei e depender da lei, ótimo para você. Eu não. Porque eu sei que sou pecador. Eu sei que se eu for depender do estrito cumprimento da lei, eu não estou falando em tese não, eu estou falando do Ricardo Gondim mesmo. Eu estou ferrado. Qual é o único recurso que uma pessoa como eu, que é pecador, que sabe que tem culpa no cartório, que sabe que se for passar por uma auditoria celestial, por um checklist de Deus, eu estou ferrado. Qual é o meu único recurso? O meu único recurso é me jogar perdidamente nos braços de Deus e dizer: Deus, por favor, não leva em conta a lei, não. Leva em conta a tua misericórdia. Leva em conta o teu amor por mim. Por favor, não me julgue segundo os estritos mandamentos da lei. Me acolha, porque eu estou perdido. E como perdido, eu estou me jogando nos teus braços. Você sabe por que a lei não pode ser... Um cristão não pode depender da lei? Porque um boneco de neve não pode desejar o fogo. Porque uma estátua de sal não pode querer conhecer o mar. Porque o culpado não pode querer depender de justiça. O culpado tem que depender da leniência do juiz, da misericórdia do tribunal. Porque quem é culpado não pode reivindicar o estrito sentido da lei. O culpado tem que se jogar perdidamente nos braços do amor. E eu quero dizer para vocês que não há julgo maior. Não existe peso pior do que a sugestão do pastor, do líder, do bispo, de que você pode cumprir a lei para se tornar merecedor das bênçãos de Deus. Essa mensagem é diabólica, é demoníaca, porque ela gera homens e mulheres dependentes daquilo que os amaldiçoa e não os salva. A maior de todas as heresias é acreditar que um dia nós seremos dignos, que devido aos nossos méritos, eu posso reivindicar. Eu vi um desses pastores aí de televisão me mostrar um clipezinho dele, que ele dizia assim: e olha, quem está orando aqui é fulano de tal. Não estou te pedindo em nome de Jesus, não. Eu estou te dizendo é o meu nome. Eu falei, que arrogância. Porque Jesus disse que 2 pessoas subiram ao templo para orar. Um era ciente dos seus méritos, e ele orava dizendo: eu te dou graças, ó Deus, que eu não sou igual aos outros. E o outro, à distância, que nem ousava levantar a cabeça, e dizia: tem misericórdia de mim, que sou pecador. E Jesus disse: o que estava em pé,
e que se comparava aos outros e dizia: eu te dou graças que não sou igual ao outro, sairá sem ser justificado. E o que estava de joelhos e que não ousava levantar a cabeça, esse saiu justificado da presença de Deus. Eu quero ser como o cego Bartimeu. Deixa eu contar um segredo para vocês aqui, que eu contei quinta-feira, e eu não posso contar só para o grupo da quinta-feira, que nós estamos orando aqui na quinta-feira. Um culto maravilhoso que nós estamos tendo aqui de oração nas quintas-feiras. E eu contei para eles um segredo, que às vezes eu não consigo dormir à noite, porque a minha cabeça fica muito elétrica. E os meus pensamentos ficam como um dínamo, e eu não consigo relaxar. E eu aprendi um jeitinho de relaxar. E o meu jeito de relaxar, eu fico repetindo diante de Deus a frase que o cego Bartimeu disse para Jesus quando ele passou por Jericó. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cego, mendigo, pobre, esquecido de todos. E aí eu fico deitado no meu travesseiro da cama para conciliar o sono, repetindo, e eu ponho as mãos assim no travesseiro. Aí vou contando com o dedo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. E eu não consigo terminar as duas mãos, e eu já estou dormindo. Deixa eu falar para você, a diferença fundamental entre a lei e a graça. Qual é a grande mensagem do cristianismo? É que nós, semelhantes àquele cego, pobre, semelhantes àquele cego que não tinha nada para apresentar, de mãos vazias diante de Deus, porque eu não tenho nada, eu não tenho nenhum mérito, eu não tenho o que alegar, eu não tenho o que dizer. A única coisa que eu posso dizer para ti é: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que Jesus parou, Jesus ia andando, parou. A oração de um cego, pobre, mendigo, faz a procissão, o séquito, a marcha de Jesus parar. E aquele que reivindica a lei não conhece nunca a misericórdia. Por que eu tenho que sair da lei e eu tenho que ir para a graça? Por quê? Por que o senhor está dizendo que isso é uma heresia? Qual é o problema disso? Deixa eu lhe dizer por quê. Porque a lei é sacrificial. A graça, gratuita. E quando a lógica é sacrificial, quando a lógica é o cumprimento da lei, nós estamos sempre no mínimo. Tem muita gente que chega para mim e diz assim: Ricardo, isso assim, assim, assado é pecado? Eu digo: por que você quer saber? Porque eu fico imaginando um risco no chão. Tem um risco no chão, que do lado de cá é pecado e do lado de cá não é pecado. Aí as pessoas dizem assim: Ricardo, isso assim, assim é pecado? E eu fico pensando, sabe o que essa pessoa quer? Andar bem aqui, ó. Ele não quer pecar, mas ele também não quer ir muito longe, não. Ele só quer o mínimo. Qual é o mínimo de sacrifício que eu tenho que fazer para ir para o céu? Essa é a lógica da lei. Qual é, onde é que fica a risca? Porque eu não quero ir para o inferno, nem você e nem eu, mas eu quero ficar na risca. Porque essa é a lógica da lei. Eu cumpro o mínimo. Porque a lógica do amor não é a lógica do mínimo. A lógica do amor é a lógica do máximo. Claro. Isso em relação aos seus filhos, à sua mulher, a lógica do amor é a lógica do máximo. Eu não quero o mínimo. Eu não vou chegar diante de um juiz e dizer assim: seu juiz, qual é o mínimo de violência doméstica que eu posso cometer na minha casa para não ir preso na lei Maria da Penha? Eu não amo a minha mulher se eu tenho essa lógica. Qual é o mínimo
que eu posso, no meu comportamento com as mocinhas da Bethesda, para não ser assédio sexual. Essa lógica do mínimo é a lógica de quem está querendo só se safar. Essa é a lógica da lei. O que eu tenho que fazer, e é o mínimo que eu tenho que fazer para conseguir de Deus as coisas. Porque a lei pensa em diminutivo e a graça pensa em superlativo. Por isso que a lei impulsiona as pessoas a se sentirem sempre importunadas, chateadas, exploradas. O que Deus quer de mim? Por que Deus está fazendo isso? Porque você está dentro da lógica do mínimo. E a lógica da lei é a lógica do se, 3 pontinhos, então. Deixa eu explicar essa lógica do se, então. É a da lei. Porque a lógica da graça é o porquê, 3 pontinhos, então. Não é complicado, não. Lógica da lei. Se você fizer isso, então Deus fará aquilo. Se você fizer aquilo, Deus fará aquilo outro. Se você fizer aquilo outro, Deus então fará. Essa é a lógica da lei. A lógica da graça é por quê? Porque eu sou amado, então eu me sinto abençoado. Porque eu sou querido, eu me sinto livre. Porque eu me sinto acolhido por Deus, eu me sinto. Por que eu me sinto abençoado? Porque eu sou amado por Deus, não é porque eu cumpri a lei. Eu me sinto abençoado não é porque eu fiz os mandamentos acontecerem. Eu me sinto amado, eu me sinto abençoado porque eu me sinto amado, eu entendo o amor. Porque há um amor gratuito, então eu posso jogar fora todo medo. Porque sou aceito sem pré-requisitos, então eu posso ter a alegria de cantar. Porque sou querido a priori, então posso sonhar com um novo amanhã. E terceiro, por que eu tenho que sair da lei? Por que eu tenho que sair de Moisés e eu tenho que ir para Jesus? Porque a lei é funcional. E a graça é relacional. Eu explico. A lei se contenta com faça ou não faça. E a lei acaba apenas contendo os nossos impulsos, nos adestrando, nos coibindo, mas não tem fôlego para gerar relacionamento. A lei desenvolve mecanismos na nossa cabeça do como, mas não desenvolve no seu coração intimidade. Não desenvolve. E o que Deus está interessado? Se Ele é amor. Que você obedeça igual um cachorrinho adestrado? Ou que você obedeça igual uma criancinha encurralada no canto, porque a mãe está com o cinto na mão e vai bater? Ou que você obedeça só porque você tem a promessa de que você vai para o céu? Ou de que você vai ter prosperidade e de que sua vida vai ser bem? É só por isso? Então, se é só por isso, essa religião é pobre, é raquítica, é mentirosa. Deus não deseja que você cumpra a lei. Deus deseja que a gente ame uns aos outros, a Ele e a nós mesmos. Esse é o desejo de Deus. Deus não deseja que as pessoas estejam cumprindo mandamentos. Deus deseja intimidade.
João capítulo 17. E a vida eterna é essa, que te conheçam. Que te conheçam. Vida eterna é que te conheçam. E o verbo conhecer aqui é o mesmo verbo conhecer que é usado quando a Bíblia diz assim: e Adão conheceu Eva. Conhecer no sentido mais íntimo de uma relação entre duas pessoas. Vida eterna é conhecerem a ti como Deus verdadeiro e ao seu Filho a quem tu enviaste. Isso é vida eterna. Não é cumprir mandamentos. Porque cumprir mandamento basta colocar medo no coração das pessoas, basta colocar interesse no coração das pessoas e eu obedeço. Que vantagem Maria leva? Então eu quero. Ora, quem não quer? Eu não sou bobo, eu sou cearense. Eu não sou bobo. Se você me oferece e diz assim: olha, se você fizer isso, você ganha aquilo e ganha aquilo outro. Claro que eu quero. Mas isso não gera intimidade. Isso não gera pessoas que sejam íntimas de Deus. Gera crentes interesseiros. E essa é a maior heresia que está no Brasil hoje. Por isso que as igrejas que estão prometendo mundos em fundos em nome de Jesus estão superlotadas. E por isso que os pastores que estão prometendo os mundos em fundos hoje são bilionários. Não é só milionário não, é bilionário, bi com B. Andando em jatinho de luxo e morando em apartamento de luxo em Miami. Por quê? Porque desenvolveram uma heresia, em que as pessoas embarcaram nessa heresia da lei, e eles estão faturando em cima da ganância em nome de Jesus. Deus não quer que você cumpra a lei, Deus quer que você ame. Porque nada que não gera afeto, gentileza, intimidade, fome e sede de Deus, nada que não gere fome e sede de Deus, intimidade, querer ser com Deus, íntimo do coração de Deus, não é evangelho, não é Jesus. A lei nos faz perguntar: se eu fizer isso, qual é a consequência? Se eu não fizer isso, qual é a consequência? A graça nos leva a perguntar: será que eu magoei o coração de quem me ama? A graça não quer saber se eu vou ser punido. A graça quer saber se eu magoei. A graça quer saber se eu feri, se eu fui inconsequente com o maior de todos os amantes, que é Deus. Na sua vida conjugal também, eu não estou interessado se você obedece, se você compra pão na padaria. E nem a sua mulher está interessada nisso. Se você põe pão e se você dá comida para os seus filhos. Sua mulher não está interessada nisso. E nem deveria ser o alvo do seu casamento. O alvo do nosso casamento é: eu honro essa pessoa, eu honro ele, eu a honro, eu honro a minha mulher, eu honro o meu amigo, eu honro o meu colega, eu honro a empresa que eu trabalho. Não é se eu estou cumprindo e batendo ponto e sendo um empregado do mínimo. Esse princípio vale não só para Deus, vale para toda a vida. Vale se eu estou comendo o meu pão da preguiça, vale se eu estou sendo um homem que desenvolve relacionamentos e não interesses pequeninos nas minhas relações, sejam aqui ou sejam lá. Porque quem é infiel no pouco, é infiel no muito. Quem é fiel no justo, será fiel nas coisas grandes da vida. Então, o meu convite hoje à noite é: saia da lei. Moisés foi importante, foi, mas Paulo diz em Gálatas, ele foi um tutor, só isso, para nos levar a perceber
que nós não podíamos depender da lei, nós precisávamos de um Salvador. E o nome desse Salvador é Jesus de Nazaré. Fiquem em pé comigo.